Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Família Guarla na Espanha. Eu sou Daniel. Eu sou Daniela e hoje a gente vai falar dos pontos positivos e negativos de se morar na Espanha, do nosso ponto de vista, é claro. O primeiro ponto positivo que a gente encontrou é a liberdade geográfica. Explica um pouquinho por quê, amor. A gente mora na Espanha, então para poder pegar o carro e ir para França é muito fácil. Eu falei França, mas a gente pode ir para Itália, pode ir para Portugal, Mônaco. Não tem uma fronteira física. A gente vai conseguir ver realmente que mudou de país só com apenas uma plaquinha. Então, uma vez que você está em um país da Europa, é muito fácil locomover para os outros países. E eu lembro quando a gente morava no Brasil, para a gente poder fazer uma viagem, a gente tinha que se planejar muito. Preço de pedágio, preço de gasolina, de hotel, que variava muito de uma cidade para outra, né? E aqui não, aqui a gente, poxa, vamos para a França? Vamos, porque não tem os altos pedágios. E mesmo Existe, assim, né? Existe, mas tem estradas que você pode ir sem pagar nada. É obrigado a ter uma estrada que vai te levar no mesmo lugar, com a mesma quilometragem. Claro, uma autopista você vai poder andar 120, 130 por hora. Só que essas estradas secundárias vai demorar um pouquinho mais. Mas, ao meu ponto de vista, é até muito mais bonito, porque a gente vai passando por dentro dos poeiros, montanhas. Pequenininhas, é muito lindo. Segundo ponto positivo, o clima. E aqui na Espanha, a gente tem todas as estações muito bem determinadas. Por exemplo, quando está na primavera, literalmente é primavera. Florzinha, pólen e tudo mais. Quando está no verão, é calor, a água do mar é quentinha aqui no mar Mediterrâneo, é muito gostosa. No outono, é um vento, né, amor? Vento, as folhas caindo. É que nem aquele desenho lá, acho, da formiguinhas. Caiu a primeira folha, começou o outono. O outono. Aí o inverno também. Tem várias cidades aqui próximas que tem neve. Então, um ponto positivo é que quando você quer calor, você vai ter calor. Quando você quer frio, você consegue aqui do lado. É bem controlado. A neve, então é um ponto positivo, sim, né? E não é tão frio como os outros países europeus. No entanto, que no inverno vai muita gente aqui para a Espanha porque é mais quente do que o resto da Europa. Pessoal, isso é segundo nossa opinião nosso ponto de e vista, nossa né? experiência aqui na Espanha, tá bom? Sim. Terceiro ponto positivo, aprender um novo idioma. Quando a gente estava no Brasil, que a gente estava nesse processo de vir para a Espanha, eu confesso que o idioma foi a última coisa que eu me preocupei. Porque a gente via, né, o espanhol, assistia filmes no Brasil em espanhol, e era muito fácil, parecia que era bem tranquilo, sabe? Então a gente vai chegar na Espanha e vai começar a se virar, meter um portunhol, né? E vamos embora. Galera, não. Eu sofri mais, inclusive, do que a Dani, porque eu não entendia nada. As pessoas falam muito rápido e você não entende nada. Pra mim foi muito complicado a parte do idioma. Uma parte boa, porque o espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo inteiro, então é uma oportunidade a mais que os nossos filhos têm, porque eles sabem a segunda língua mais falada no mundo. Exato. E hoje a gente tem também esse idioma com a gente. A gente fala fluentemente o espanhol e acho que é a segunda língua, né, mais falada no mundo. Depois o inglês é o então espanhol. Nós fomos obrigados a aprender realmente o espanhol nativo. Não? Então isso para nós é um ponto super positivo. E também na escola, né, as crianças aprendem também, e não só espanhol, eles acabaram aprendendo um terceiro idioma, que por estar aqui na Catalunha, eles são obrigados a aprender o catalão. Também na escola, eles ensinam bastante o francês. Um dos pontos positivos para nós foi o aprendizado de novos idiomas. Quarto ponto positivo, a união da família. Nós já éramos bastante unidos no Brasil, mas aqui na Espanha, nós ficamos ainda mais unidos. Nós percebemos que as crianças têm não só como irmãos, mas como verdadeiros amigos, né? E nós aqui também, desde a Yasmin, ela é muito amiga da Dani, os meninos comigo, tudo que a gente vai fazer, a gente procura sempre estar fazendo junto. Então, nós conseguimos vencer juntos aqui, né? E da mesma forma que nós também sofremos um pouquinho no início, que isso ajudou também a fortalecer, a criar casca, né? Eu acho que isso daí ajudou muito para o crescimento interno de cada um, porque hoje a gente é uma família muito mais unida do que nós éramos no Brasil. Quinto ponto positivo, a segurança. Isso eu posso te dizer
que eu me sinto muito mais segura aqui. No Brasil, eu sentia um pouco de medo de sair com celular, com bolsa, andar a pé na rua sozinha. Aqui, eu saio à noite, eu posso sair de madrugada, eu posso sair a qualquer horário com o celular na mão. Eu me sinto segura. Claro, gente, não é mil maravilhas também. Claro que existe problemas, né? Existem problemas na segurança também, mas eu, Daniela, mulher, me sinto muito mais segura andando aqui sozinha. A gente se sente mais seguro, né? A gente sente segurança, por exemplo, de deixar nossa filha de 13 anos ir passear com as amigas no bairro, por aí. Coisa que no Brasil eu nunca ia fazer, deixar ela sozinha com o celular, com as amigas. Não, nunca. Eu ia levar ela no shopping, vai levar ela no shopping de carro, vai buscar ela, vai na casa da amiga, eu levo na porta e busco na porta. Não, aqui a gente tem segurança, que eles vão pra praia, saem, volta, eles saem, voltam, avisa, olha, a gente tá seguro, né? A gente... Bem tranquilos, eles vão na praia, pegam o ônibus, vão pra praia, voltam, eles têm essa liberdade né? também. E às vezes até as nossas mães, né, os avós das crianças, ficam até um pouco meio que preocupados. Falam, como assim que eles foram sozinhos pra praia, voltaram sozinhos? Ou eles ficam em casa sozinhos? Não, porque aqui é tão normal isso que a gente tem uma segurança, né? A gente tem seguro, né? essa sensação de segurança muito grande. Então é um dos pontos mais positivos aqui da Espanha, é isso. É a sensação de segurança que a gente tem aqui. Sexto ponto positivo, a simplicidade. As pessoas se vestem de uma maneira simples, as crianças não se importam muito com marcas de roupas, de sapato, de bolsa. É tudo muito mais simples. Não tem aquela pressão da sociedade, porque o meu consumismo. Amigo tem, eu quero ter também. Claro, uma coisinha ou outra sim que vai ter às vezes. Um exemplo simples, a lista de material da escola. Aqui não tem uma lista que você vai lá na papelaria e tem 1 milhão de opção do que vai comprar e tal. Não, é o básico, é o simples. Por exemplo, você vai no shopping, as pessoas, cada um tá de um jeito, você passa pela rua, no frio as pessoas estão de pijama no mercado. Não tem aquela coisa de passar e ficar te observando, ficar te julgando pelo que você está usando, pelo carro que você tem, como você fala, onde você está. Não tem essa pressão da sociedade. Sétimo ponto positivo, a divisão de rendas. Uma pessoa ganha um salário e a outra pessoa que é chefe, que tem um cargo muito alto, ganha o quê? 3 salários a mais, 2 salários a mais. Então não é uma grande diferença como a gente vê em muitos países da América, que uma pessoa ganha um salário e a outra ganha 50 salários, né? Que é uma grande diferença social que acontece aí. Então aqui a gente vê mais igualdade, né? Claro, e com isso a gente acontece de ver, por exemplo, num restaurante japonês, né? Que é um dos mais, assim, conceituados no mundo, né? A culinária japonesa, que é uma das mais caras. Eu vejo a pessoa de terno e gravata e um operário ali com um jaleco que está trabalhando na rua, comendo o mesmo prato, no mesmo buffet. Mas é o mesmo preço, a mesma coisa, e os dois vão poder pagar, né? E eles podem pagar o mesmo restaurante. Então não tem tem o restaurante do rico e o restaurante do pobre. Oitavo ponto positivo, o sistema de saúde, né? Que aqui a pessoa tem acesso ao sistema de saúde, tanto a pessoa que tem o documento como não tem o documento. Então o sistema de saúde aqui é para todos. Quem tem a documentação tem o sistema gratuito de saúde em toda a União Europeia, que isso ajuda bastante. Se você vai se locomover, se vai de viagem para algum país aqui vizinho, você tem também toda a segurança. E muitas pessoas não sabem disso. É um benefício que nós temos por direito e a maioria das pessoas não sabe. Então, por exemplo, se você tem a carteira de saúde pública da Espanha e se você vai para algum outro país dentro da União Europeia, tem um trâmite, né? Mas é super tranquilo, super simples de fazer. Você pede essa carteirinha de saúde da União Europeia, internacional, né? Internacional, que você pode ser atendido em qualquer lugar fora da Espanha. Isso não é também, eu quero fazer uma consulta com um dermatologista na França. Não, é uma coisa, se você está de passeio, você é atendida e não paga nada. Graças a Deus até hoje a gente não só coisas precisou, básicas, né? Precisou sangue, um exame mais assim, né? Não, mas
Eu fiz uma radiografia da mama, eu fui atrás, que eu tava com funcionou normal, a gente não tem que se preocupar. Eu achei que ia demorar muito, não demorou, foi até que rápido, me chamaram, fizeram radiografia, eu fiz também aquele exame, como que é? É verdade, você tem... Tipo um tubo assim que entra. Eu achei até estranho que tinha errado no papel, mas o meu exame foi às 3h30 da manhã. De momento, a gente, tudo que nós estamos precisando, né? A gente teve um bom atendimento. Lembrando, baseados nas nossas experiências, tá? Não vamos falar que é geral, né, da Espanha. Não sabe. Exato. As nossas experiências foram essas e tudo que a gente precisou de momento, aqui, muito bem. Estamos satisfeitos. Satisfeitos, né? 8º ponto positivo. Eu acho que é o 8º. Se não for 8º, é o 9º. Bom, a gente tá falando... Vamos falar os pontos positivos. A ideia era falar 5 pontos positivos e 5 negativos. Mas vamos falar dos pontos positivos, depois a gente entra nos negativos e simbora. Um dos pontos positivos aqui na Espanha é o transporte público. Você pode entrar no aplicativo, fala que tal horário vai passar, por exemplo, às 3h01. Vai passar o ônibus lá às 3h01, só se acaso acontece alguma coisa no meio do caminho que não vai estar. Mas, tipo, eles têm muito... bem controlado. Controlado, assim, não só aqui, a gente já viu já em vários lugares, em vários países, que, tipo, até põe um quebradinho, assim, 4h10. Não vai chegar 4h10, o ônibus chega 4h10. É uma coisa boa. Eu, como vim do Brasil, a gente gosta muito de ter esse controle, né? Então, eu não gosto, pessoalmente, eu não gosto de transporte público. Então, eu gosto de estar com o meu carro dirigindo. Inclusive, as viagens que a gente faz, nem que... Às vezes o pessoal até fala que a gente é meio doido, né? Porque a gente vai para a Inglaterra, cruzamos o oceano lá embaixo do túnel, mas para poder ir de carro. Só que assim, as futuras gerações, que nem o meu filho, por exemplo, o maior, ele não tem essa ambição, velho, né? Pessoal, maior é que é mais velho. O português mais velho, ele então, não tem... Nosso filho mais velho não tem essa vontade de tirar essa carta como dirigir, nós tínhamos aí no Brasil, de fazer os 18 anos e tirar a carta e tal, né? Pra poder ter a liberdade, né? E aqui não tem necessidade, porque todos os amigos deles, assim, não tem essa coisa de preciso de tirar uma carta para poder chegar em tal lugar, não. Para eles é muito mais cômodo, pegar um trem, um ônibus que vai funcionar, mesmo porque nas grandes cidades é difícil andar de carro, estacionar. Por exemplo, Barcelona, Madrid, Valência, bom, enfim. É muito difícil e funciona. Então, não tem esse lance de querer tirar carta, porque o transporte público, até agora, 2025, está funcionando muito bem. Outro ponto positivo que a gente tem aqui, que a gente vê, é a dieta deles, que é mediterrânea, né? É tudo muito saudável, com menos sal, com menos açúcar, né? E muito peixe. Peixe, frutos do mar. É muito barato, Então, as pessoas comem muito peixe. E a gente vê a qualidade de vida das pessoas, tem até 80, 90 anos. 80, 90 anos, as pessoas estão andando pela rua, caminhando, sozinhas. A gente até foi fazer um vídeo lá no Congosto de Monterrey, que é uma montanha que você tem que subir e descer, e tinha gente com mais de 70 anos. Quem não assistiu esse vídeo aí, assiste, tá muito legal. Com muito mais disposição para andar. Aqui também na Europa eles caminham bastante, né? Eles caminham bastante. Não é que nem a gente, para ir na padaria, a gente pega o carro. Não, aqui a gente aprendeu a caminhar, né, amor? Então, antes, 5 quarteirões, eu falo, meu Deus, vamos andar 5 quarteirões? Não. Aqui agora é quilômetros. É quilômetros. Mas é muito boa a algo dieta deles. Que me chamou muita atenção também foi na escola, que a merenda tá servindo ali salmão na merenda da escola. Uma escola pública, tá? Então ali tem na dieta da escola tem salmão, tem camarão. Então assim, é uma coisa assim que, poxa, uma escola pública com uma dieta assim tão rica, né? Então é algo assim que a gente valoriza muito, né? É um ponto super positivo aí. Sim. Tem que mudar um pouquinho de lado, porque o sol já está entrando. Vamos lá, vamos que vamos. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos. Nem só de flores vive a Espanha também, né? Uma coisa aqui negativa que a gente vê é a
burocracia. Aqui é muito demorado. Esse é o number one, é o top 1. Você tem que ter muita paciência, porque tudo precisa de horário, a famosa cita, e é muito demorado. Você pede a Sem cita. contar que você vai lá no órgão público, né, fala com a pessoa, você leva a documentação que eles pedem, que está ali no site, que tudo funciona assim, você tem que entrar na página web, olhar a documentação no site, aí você leva essa documentação. Aí você vai chegar lá, eles vão olhar. Então você conversa com o João, exemplo, né? Ele vai dar a documentação, vai falar assim, não, tá faltando isso. Vamos voltar outro dia porque me faltou isso. Não, mas João não tá falando que precisa desse documento. Mas precisa. Não, mas precisa. Então a gente volta, marca uma outra cita e leva a documentação que o João falava que estava faltando. A gente vai e com a Maria. E a Maria vai falar assim, não, mas essa documentação não precisa. O que me falta é essa outra documentação. E assim vai. Parece que cada um tem uma lei. Você vai ficando nervoso. Então tem que ter um pouquinho. E é tudo muito devagar. É tudo muito lento. Entra nos lugares assim, aquelas gavetas. Assim, da mesma forma que a gente está no primeiro mundo, né? Parece que eu estou vivendo assim há 200 anos atrás. Parece que voltou no tempo, porque é muita burocracia, muita coisinha mínima que a gente fala, gente, é um país, tem que avançar, um país de primeiro mundo. Não. São esses detalhinhos que a gente vai estressando um pouquinho. Que vai estressando. Mas a gente tem que se acostumar. Lembrando que a gente está no país deles, né? Então, nós viemos aqui porque a gente quis vir aqui, porque a gente gosta, né? Enfim, a gente tem que se adaptar ao país deles e não tem mais o que fazer, né? Não é reclamar, e sim destacar os pontos negativos que a gente não gosta. Porque, por exemplo, aí no Brasil a gente viu poupa tempo. É para poupar o tempo mesmo. E é rápido, a coisa é rápida. É muito, né? Tudo muito rápido. Não. E aqui a gente precisa marcar um horário, demora, aí você vai com outra pessoa. Então, esse é um ponto negativo. E a gente tem que ter muita paciência. Se mais pessoas têm essa mesma opinião que a gente, vai comentando, né? Ou vai falando também pontos positivos e negativos que nós não falamos, né? Por favor, comenta lá, deixa nos comentários, que é super importante pra gente também. E para as outras pessoas que querem vir pra Espanha morar, para ter uma ideia, né? Eu lembro quando eu estava no Brasil que queria vir pra cá, era o tipo de vídeo que eu queria ver, né? Não tinha muita informação, né? Então acho que é super válido. Pessoal, um outro ponto negativo de morar, não só na Espanha, mas em qualquer lugar do mundo que não é o seu país, é as saudades da família. É difícil, né? Principalmente quando a gente é muito ligado com a família. Então eu confesso que no primeiro ano foi muito difícil para mim, porque eu estava acostumado a falar com os meus pais todos os dias. E eu fui vendo... Não que você não fala, né? Não, mas eu fui... Mas era uma coisa assim que eu tinha que falar todos os dias, porque era uma necessidade. Mas eu fui vendo que isso não estava me fazendo bem. Aí foi quando eu percebi que eu tinha que me desconectar. Porque senão eu não conseguiria seguir vivendo longe. É difícil, né? Então a gente tem que, uma vez que a gente escolhe morar num outro país, a gente tem que estar ciente que vai chegar as datas comemorativas, que são as mais difíceis, inclusive, né? Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Ano Novo, Páscoa, né? Que sempre quando nasce um sobrinho, a gente não está lá, é muito difícil. Os momentos felizes, né? A gente os não... momentos também não tão felizes. Não tão felizes, a gente acaba sofrendo, né? A gente sempre faz o que a gente pode fazer à distância. Esse é um ponto negativo que pega bastante para nós. E... saudades. Não é porque também a gente deixou de ficar ali ligando todos os dias e tal, que a gente não se preocupa, não é isso? Mas a gente tem que dar uma certa desligada, porque senão a gente não consegue avançar a nossa vida aqui fora. Porque não é fácil. Outro ponto negativo é a famosa cita. O que é a cita? É o agendamento. A Espanha funciona 100% com cita. Não é só a cita lá nos órgãos públicos, não. É uma cita para cortar um cabelo, para você ir num restaurante, para tudo que você for fazer, você precisa a tal famosa cita. E o que me deixa mais assim, às vezes estressado, chego num sábado, vou cortar o cabelo, vou direto lá no cabeleireiro, não tem ninguém
lá dentro e pergunta, você tem cita? Eu falo, não tenho cita. Então, sinto muito, mas eu não posso cortar o seu cabelo. E dá aquela vontade de falar, poxa, você não tem ninguém. O salão tá vazio, tá todo mundo ali parado conversando, não pode perder um tempinho, cortar meu cabelo, já não tem ninguém. Não vai te atender, né? Não vai atender. Isso também em restaurante, muitas vezes nós chegamos num restaurante, a gente viajando, parou o carro para comer alguma coisa no restaurante. A primeira pergunta, tem cita? Não temos cita, então não tem lugar. E a gente olha e um monte de mesa vazia, né? Então é um ponto que peca bastante e eu não gosto, de verdade. Isso eu não gosto. Outro ponto negativo aqui, o prazo para arrumar as coisas. Por exemplo, você vai levar seu carro para consertar. Não tem para a mesma semana. Nunca, né, amor? Não é nem pra um mês, para entregar, e sim para assumir o... Não, eles falam assim, ó, você pode trazer seu carro daqui a um mês. Como assim daqui a um mês? Tem um problema agora. Não, eu só posso ver seu carro daqui a um mês. Não tem aquela agilidade. Eu preciso consertar a janela que quebrou. Eu tenho, daqui 2 meses eu posso ir. Não tem aquela agilidade, mira. Olha, difícil. Eu vou aí amanhã. Não, é muito complicado. Eles não têm nunca horário perto, só tem... E em cima desse lado negativo, vamos falar do positivo em cima disso. Que nós estamos aprendendo a fazer de tudo aqui. Porque não dá pra ficar esperando um mês e meio pra... não, eu tenho daqui 2 meses. Não pra montar como. Um móvel. Não, a gente precisa agora. Coisa simples a gente está fazendo. Então a gente aprende a fazer, né? Aprende a fazer. Mais um ponto negativo. A gente está passando por um período de furtos, principalmente nas grandes cidades. Barcelona, Madrid. Não é assalto. A pessoa chegar com uma faca, um revólver e falar, me dá sua bolsa, isso vamos dizer que é quase impossível, tá? Me passa sua bolsa armada, uma faca, me dá sua bolsa. Não, isso daí, até agora, a gente já tá quase 7 anos de Espanha e eu, particularmente, eu nunca escutei falar disso. Mas o que é comum aqui, você tá num metrô, por exemplo, junta 4, 5 pessoas do seu lado e eles abrem a mochila, pegam algum seu pertence e você nem percebe. Você vai no McDonald's, vai pagar alguma coisa, a sua mochila tá no chão, por exemplo, eles conseguem furtar sem você ver, é uma coisa assim de louco, tá? E por experiência própria, me furtaram um celular de dentro do meu bolso, e eu falo assim, eu sou brasileiro, ninguém vai me furtar, é impossível, eu já passei por um montão de coisa já e não tem como. No Brasil a gente nunca foi roubado. No Brasil eu nunca fui roubado, nunca fui furtado. Eu vim ser furtado aqui na Espanha, mas tudo bem, vai. A gente estava num mercadilho, né, que é uma feira aqui, que se fala. Uma feira que vende frutas. Feira de rua. Eles têm uma estratégia, né, que é tipo, chama sua atenção às vezes tocando, assim, e de repente outra pessoa vai e pega. Gente, cuidado. É estranho falar, mas eu fui roubado e não percebi, eu fui dar conta só depois quando eu estava longe de lá. Então... Realmente, a Europa em si está passando por essa série de furtos que está muito complicado. É um ponto negativo. Outro ponto negativo que a gente vê aqui são os horários. Por exemplo, a gente está acostumado a comer ao meio-dia, tomar café da manhã às 6, 7 horas da manhã, jantar às 7 da noite. Aqui é tudo mais tarde. Uma padaria, por exemplo, não vai abrir de manhãzinha. Eles estão abrindo às 9 horas da manhã. Então, isso é um ponto negativo que a gente achou, principalmente quando a gente chegou, porque a gente queria almoçar ao meio-dia, não tinha, o restaurante só abre a partir da 1 hora da tarde. A gente queria jantar às 7 horas da noite, não, a gente não tem aberto esse horário. Então, foi um ponto negativo que a gente sofreu bastante para se acostumar. O horário deles. Os horários deles, que é tudo mais tarde. No entanto, que a escola dos pequenininhos é às 9 da manhã. Então, se o mercado... Parece que a vida não funciona. Até às 9 da manhã parece que a vida não funciona. Fechado. Mas eu acho que é bastante pelo fato do inverno aqui começar a clarear o dia às 9 da manhã. Praticamente. Né? Então, eu acredito, não sei dizer realmente o porquê, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o inverno. Mas, tipo, também, por exemplo, eles não tem nada aqui que é 24 horas. Por exemplo, se você precisa numa farmácia... A não ser as grandes cidades. Claro. Isso a gente tá falando das menores, que nem, por exemplo, a gente vivia numa cidade do tamanho dessa, né, de Tarragona, que a gente vive agora.
E aqui, por exemplo, para você achar uma farmácia aberta à noite, é complicado. Eles têm, tipo, cada semana é uma diferente, um plantão diferente. Então, um domingo é difícil achar uma farmácia aberta, a não ser aquela farmácia de plantão. Então, quando você chega na farmácia, a farmácia está fechada e lá vai ter o papel falando qual é a farmácia de plantão que está aberta. Então, a gente vê... Mercados também não funcionam de domingo. É muito difícil, exemplo, a não ser... Tudo fechado. Cidades turísticas. Barcelona, Madrid, Valência, são cidades grandes que está tudo aberto. E para finalizar, o último ponto negativo é a falta de empatia. Não sei bem se seria esse o termo, tá? Mas, um exemplo. A gente vai numa loja e a gente pergunta, poxa, você tem essa camiseta? A pessoa simplesmente vai olhar para você e vai falar, o que tem tá ali na prateleira. Você vai no mercado e você pergunta, tem esse produto? Olha, eu acho que tem. Você vai no médico, ele não pensa 2, 3 vezes da forma que ele vai falar com você. 99% das vezes é muito rude, é muito direto. As pessoas são muito diretas, né? Porque a gente vem de uns costumes que a gente enrola muito, a gente não sabe ser direto. A gente não quer machucar as pessoas, a gente sempre tá tentando fazer o máximo. Passar a mão na cabeça e tal. Aqui não, eles são muito diretos. São diretos. E às vezes a gente se sente um pouco mal com tanta coisa de... No início a gente leva muito pro lado pessoal, porque, né? As pessoas falam desse jeito, porque... Mas não é, a forma deles, eles são mais secos, são mais diretos. Então isso já... Falam, né, as pessoas, a gente tem bastante amigo também em espanhol e eles falam bastante que, principalmente pelas guerras que teve aqui, principalmente a guerra espanhola, a guerra civil, e onde eles sofreram bastante, eles não teve... Bom, eu acho que eles foram perdendo, né, a empatia, enfim, né, isso é o que eu escutei e eu tô passando para vocês também. Mas eu às vezes eu sofro um pouquinho de estar ali numa praia, e aí, tudo bem e tal, que nem brasileiro, poxa, a gente estava aqui um dia numa praia, escutando o pessoal falando português, de repente a gente estava conversando já, marcando um churrasco e, sabe, e aqui não, aqui... Para você ter às vezes a gente está no mesmo prédio e eu não sei o nome do meu vizinho da frente. Para você ter essa aproximação. A gente não tem tanta... O brasileiro acho que tem mais essa coisa. É mais calor humano. Até, calor né? humano. É mais dos latinos também, não é? O latino já é mais. Tipo, é mais parecido com a gente. Colombianos, uruguaios. O pessoal é mais assim, chega, já cumprimenta, já começa a falar família, já é uma forma mais. Mas os europeus em si, eles são muito. Eles não vão te contar da diretão. Eles não vão te dar essa liberdade. É mais se você é um amigo já, aí sim, a gente tem bastante amigo já aqui na Espanha, e sim, que eles são muito legais. Devagarzinho, vai entrando. Mas isso é anos. É conquista, é tijolinho. E aí vai tendo essa liberdade, porque senão eles não falam nada da vida deles, não. A falta de empatia que eu falo não é relacionado ao espanhol em si. Eu falo que por exemplo, você tá numa... Si, né? Por exemplo, numa loja, a pessoa não tem o interesse em te vender algo. Você compra se você quiser e pronto. Né? É essa falta de empatia que eu falo. Dela se preocupar se você vai gostar da resposta dela ou não. Né? Que nós, brasileiros, a gente é o primeiro, né? A gente se preocupa com isso. Será que a maneira que eu vou responder não vai machucar essa pessoa? Então, quando eu falo de empatia, seria isso. Bom, nós falamos então dos nossos pontos positivos, pontos negativos. Gente, aproveitando para agradecer, faz um mês só que nós começamos com o canal. Somos 250 inscritos. Eu quero ver daqui a um ano esse mesmo vídeo e a gente tá com planos, grandes planos, tá? E a gente depende muito de vocês estarem difundindo o vídeo, compartilhando com os amigos. A gente tem sonhos a gente vai pegar firme com o canal, tá? Mostrar tudo da Espanha, a gente vai mostrar bastante coisa da Europa. A gente tem assim... A forma de viver, né? Aqui o dia a dia. A gente tem grandes planos para vocês. Mas também tem que ter um incentivo. Comentar, compartilhar. Para mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho. Like. Né? Pra gente saber se isso ajuda bastante. Ajuda o ego, né? Poxa, tem visualização, estão gostando. Tipo, agora, a gente tá gravando um vídeo, o Daniel tá super mal, com muita dor.
Eu também acho que eu tô pegando, eu também tô com dor, mas não, a gente quer, Aqui, a gente não firme, pode sair forte. porque a gente não tá bem. A gente tá aqui fazendo um vídeo firme e forte porque a gente pensa que vocês estão gostando. Exato. E a gente quer continuar. E a gente quer manter esse não mínimo quer de perder. 2 vídeos por semana, de momento, 2 vídeos por semana. Possível. Não é fácil. Então, se vocês estão gostando, por favor, ajuda a gente, vai dando like, vai curtindo aí, comentando. Envia para seus amigos. Sim, compartilhando E é isso. espero que vocês tenham gostado do vídeo. E Hasta luego!